Preparativos encerrados do Sampaio Corrêa para encarar o Bahia nesta terça-feira, 21h30, no estádio Castelão. Palco do Castelão já foi desmontado, que aconteceu aquele tal show. Vamos mostrar as imagens para você. Prováveis mudanças do Leonardo Condé para esse confronto. Anderson Moreira, Igor Torres do Bahia, eles falam aqui no canal. Eloir e Paulo Sérgio convocando seu torcedor para esta terça-feira no estádio Castelão. Estaremos destacando também aí essa classificação do Campeonato Brasileiro, que tem aí o Cruzeiro abrindo frente e o Sampaio Corrêa como mandante espetacular, segunda melhor equipe como mandante neste Campeonato Brasileiro. Não vai ser jogo fácil não para a Bolívia querida. Minha galera, tudo bem? Grande abraço, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Deixe os seus comentários aqui embaixo, eles são muito importantes para o fortalecimento também aqui do nosso canal. O seu like é importante também. Galera, o Sampaio então fechou os seus preparativos no CT José Carlos Macieira, porque o estádio Castelão estava cedido para shows, o palco teve que ser desmontado, aí tem que ter aquela reparação da grama, e o Acácio pode até já colocando essas imagens que eu recebi hoje. Então o desmonte do palco, né? Foi desmontado o palco, e aí como ficou o estado do gramado. Aparentemente não vejo grandes dificuldades ou defeitos, né, do piso do estádio. De qualquer forma, que vai falar se está bem ou não são os jogadores, que vão pisar cada palmo de terreno no momento do jogo. A distância a gente não tem como detectar se está com buraco, se não tem buraco, se foi realmente ficada a estaca. A gente acha que sim, né? Porque nada se equilibra se não tiver uma profundidade. De qualquer forma, é um novo sistema, né, que eles estão falando aí, e vamos torcer para que não tenha afetado lá o gramado do estádio Castelão, tão castigado ultimamente com tantos jogos. No time do Sampaio Corrêa, prováveis mudanças devem ser processadas em relação ao time que jogou e empatou com o Brusque lá em Santa Catarina. Sampaio, que vem de uma trajetória de 2 jogos fora, foi derrotado pela Tombense de 3-0, ficou feio na foto, 3-0 fora do Sampaio. Depois empatou com o Brusque em 1-1 e agora tem como mandante o confronto diante do Bahia, que não vai ser nada fácil para o time tricolor. Mas o Pimentinha deve estar de volta, o Pará na lateral esquerda deve estar de volta e o Gabriel Furtado deve ganhar de novo a sua posição como titular em lugar do Joécio. Acontece que o Joécio é um ótimo jogador, se ele atuar verdadeiramente na sua real posição, que é zagueiro pela direita. Mas o zagueiro pela direita hoje titular do time é o Alan Godoy. Então o Joécio é o substituto eventual do Alan Godoy. Ele fez uma dupla muito boa no ano passado, você se lembra? Com o Nilson Júnior, dupla sensacional. Depois o Godoy entrou e acabou também fazendo uma ótima dupla com o Nilson Júnior. Então a perspectiva e o entendimento que eu tenho é que o Joécio deve voltar ao banco e o Gabriel Furtado, que se recuperou de lesão, que vinha jogando bem, atue como zagueiro pela esquerda. E aí entra o Pará lá do lado esquerdo. E na frente ele deve retornar o Pimentinha, que é o titular, saindo o Nadson, Poveda centralizado e o Catatal jogando lá pelo lado esquerdo. Portanto, deve ser essas alterações que o Leonardo Condé deve processar no Sampaio Corrêa para o confronto diante do Bahia. Confronto dificílimo. O tricolor da Boa Terra, que desde que do início do campeonato continua no G4, nunca saiu do G4, hoje, salvo engano, está ocupando a 2ª colocação. A gente vai daqui a pouco dar uma olhada aí nessa classificação do Campeonato Brasileiro, mas exatamente o Bahia agora chegou a 40 pontos e o Sampaio Corrêa tem essa missão de continuar como mandante, sendo aquele triturador no estádio Castelão. O provável time do Sampaio Corrêa, eu falo daqui a pouquinho, porque agora vamos ouvir o que disse o Eloir, o ídolo do Sampaio Corrêa, um dos ídolos do Sampaio Corrêa, jogador que de muito respeito, que a torcida tem com ele, e ele disse o seguinte: olha, vamos nos doar ao quadrado e esperamos que a torcida compareça. Então o Eloir fala no canal Lécio Costa Narrador. Aí é um jogo muito difícil, a gente tem que ser realista, é uma equipe que briga no G4 e
um recado ao torcedor muito importante que a gente precisa de vocês. Precisamos, todas as vitórias que tivemos dentro de casa foi graças ao torcedor que compareceu, que nos apoiou. Realmente, quando a gente conversa que o torcedor é o 12º jogador, a gente fala isso de coração porque é verdade. Quando o torcedor está presente, o Sampaio fica muito mais forte. Então, fica um apelo meu aqui à torcida, que compareça mesmo com a dificuldade do horário. Eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. Nós, jogadores, vamos dar o máximo para que consigamos a vitória. Tamo junto, Universo Tricolor, vamos nessa. E o xerife Paulo Sérgio também está de volta ao Sampaio Corrêa. Ele fala também aqui no canal, dizendo do convite que recebeu, o orgulho, a sua satisfação de imediatamente conversar com a diretoria do Manaus. O Paulo Sérgio, que já ganhou condições de jogo, mas que não vai poder atuar diante do Bahia, não estaria relacionado, porque cumpre suspensão automática pelo 3º cartão amarelo que recebeu no último jogo que realizou. Fala também do time como visitante, como é difícil você falar, mas tem um entendimento, e o Sampaio Corrêa como mandante hoje no Campeonato Brasileiro, quão boa é a sua performance. Então, o Paulo Sérgio convocando também a torcida, ele fala aqui no canal Laércio Costa, narrador. Mas creio que meus companheiros estão à disposição, vai se doar o máximo para que o resultado possa vir. O que você fez de novo? Quando eu recebi o convite, né, já tinha outras propostas, mas voltar para minha casa, voltar para onde que eu tenho 3 acessos, onde a gente foi feito, então, não pensei 2 vezes, né? Conversei com a diretoria do Manaus, não aceitaram de antemão, mas conversei, né? A proposta que tinha para mim era muito boa, então, graças a Deus, acertei e estou de volta à Bolívia querida. Dentro de casa, um dos melhores mandantes junto com o Cruzeiro. Infelizmente, quando vai jogar fora, a gente não vem pontuando, e graças a Deus pontuou agora nesse jogo contra o Brusque, um jogo difícil. Ter uma regularidade, né, e ter a certeza que dá para buscar mais, né? Mas tenho certeza que o professor Condé é um professor que tem muitas qualidades, é um cara que sabe lidar com o grupo, vai ajustar isso aí, e quem sabe aí o Sampaio possa brigar. Difícil falar, né? Só a gente de fora tá vendo, mas dentro de campo é outra coisa, né? Acreditar mais, porque a gente tem uma boa equipe, tem jogadores que podem reverter o placar em qualquer momento, né? E trabalhar que os resultados vêm, né? Conto com todos os apoios dos torcedores, né? Amanhã é um jogo importante, que eles possam comparecer. O horário não é um horário muito bom, mas que o torcedor, aquele torcedor mesmo raiz, torcedor fanático pelo Sampaio, compareça e apoie nessa jornada, que tenho certeza que a gente vai dar frutos muito bons para todos vocês. E aí, galera, agora é com você, né? Jogo 21h30, é um jogo bem tarde, não resta dúvida. Você vai para um jogo 21h30, só vai chegar no outro dia em casa. Acho que tem que se rever esse posicionamento desses jogos às 21h30. E olha que já foi mais tarde, hein? Já começou 21h45, aí veio para 21h30. Acho que pode ser um pouquinho mais cedo. As autoridades maranhenses têm que dar uma olhada sim, porque São Luís não é uma cidade boa de transporte coletivo, ela sofre muito, a população sofre muito, então o entendimento exatamente passa por aí. Então o Sampaio Corrêa, galera, deve ser aquele time que já está na ponta da língua aí do torcedor, com a entrada apenas do Gabriel Furtado. Gabriel Batista, Mateuzinho, Alan Godoy, Gabriel Furtado e Pará retornando à lateral esquerda. André Luiz Ferreira, que precisa melhorar, o capitão não anda muito bem. E Rafael Vila, Pimentinha, Poveda e Igor Catatal, lá pelo lado esquerdo. Deve ser esse o time do Sampaio Corrêa para encarar o Bahia, o tricolor da Boa Terra. E agora falando do Bahia, que ganhou o CSA, mas deu uma freada, o CSA foi para cima ali, que erro do CSA. O Igor chutou a bola de longe, o goleirão acabou aceitando, a bola não foi nem no canto. Mas ele marcou seu primeiro gol com a camisa do tricolor da Boa Terra. Igor, fala aqui no canal. É um momento muito importante para mim, voltar a marcar, voltar a jogar como titular. Ainda mais numa equipe tão grande quanto o Bahia. Isso foi muito importante para mim e é muito bom ajudar o grupo, né? Antes de qualquer coisa, o mais importante é o triunfo.
e eu estou muito feliz. Qual a avaliação que você faz do seu primeiro jogo como titular? Eu acredito que tenha sido uma boa partida. Eu me entreguei bastante, fazia bastante tempo que eu não atuava como titular, mas eu pude ajudar a equipe como eu pude, eu fiz o que eu pude. E acredito que consequências com andamento, com minutagem, a tendência é melhorar e eu farei de tudo para que isso aconteça. E o técnico Enderson Moreira, que disse, olha, eu não mandei a equipe desacelerar para cima do CSA, porque a galera continua lá contestando que o time não está marcando gol e que tem ganho jogos, mas não tem convencido, tem muito dessa situação lá em relação ao Bahia. E o Enderson disse, não mandamos o time desacelerar, foi automático o que aconteceu, não é porque tem um jogo diante do Sampaio. Até deixei a pergunta do repórter para o Enderson Moreira, falando exatamente se houve exatamente esse pedido em relação a poupar o time para o confronto difícil no Castelão diante do Sampaio Corrêa. Então, falando aí o Enderson Moreira. Começando pelo final, né? A gente não pensa em segurar nada, entendeu? Assim, às vezes o atleta, é claro, a gente está em vantagem. A gente não precisa correr tantos riscos assim. A gente não deixou de ser ofensivo, a gente não deixou de criar situações. Eu vou lembrar pelo menos de umas 2 ou 3 boas oportunidades no final do jogo, que a gente criou bola cruzada, que quase a gente consegue fazer o segundo gol. Às vezes a gente não... A gente que está em vantagem, o atleta principalmente, às vezes ele dá uma seguradinha em determinada situação. Mas a gente está com foco no jogo. Ganhar aqui para a gente poder depois pensar no próximo jogo. O que a gente vai ter que fazer muito é usar o nosso elenco. É muito difícil que a gente possa fazer essa sequência. Agora não são mais de 4 jogos em 11 dias, eu acho. Se eu não estou enganado, eu acho que são 11 dias. Então é uma sequência muito curta e vai cobrar muito, e a gente vai ter que pagar um preço alto em termos de desgaste. E por isso a gente foi atrás de qualificar cada vez mais o elenco, entendeu? Assim, de apostar bem no elenco. Então vai ser fundamental que esses atletas, a gente possa verificar jogo a jogo quem é que tem melhores condições para poderem participar. Quanto à titularidade, não só do André e Marcinho, mas todas as outras, cara, assim, isso se define muito nos treinamentos e nos jogos. À medida que a gente percebe que um está merecendo mais oportunidade, a gente faz uma troca e o outro vai correr atrás, né? Então é uma coisa para mim natural, como eu falei, assim, ninguém que vem com a vaga garantida, está todo mundo buscando o seu espaço, e isso é importante para a gente manter sempre um elenco qualificado e que tenha sempre essa perspectiva de titularidade. Galera, o jogo é 21h30, você não pode deixar de comparecer. Estádio Castelão, nesta terça-feira, 23ª rodada, que vai começar às 19 horas desta terça-feira, com Ituano e Sport Recife. O Grêmio recebe o Operário também no mesmo horário. Às 20h30 tem Ponte Preta e Vasco da Gama. CSA e Brusque, 20h30 também. 21 horas tem Londrina e Cruzeiro. Sampaio Corrêa e Bahia, 21h30. Se também 21h30 tem Tombense e Vila Nova. Vai fechar a rodada na quarta-feira com Náutico e CRB nos aflitos. Náutico na zona do rebaixamento, passando uma situação delicada. Chapecoense e Novo Horizontino nesta quarta também, 19 horas. E fechando 21h30, Criciúma e Guarani, a 23ª rodada, que tem na liderança atualmente o Cruzeiro, e desde muito atrás o Cruzeiro já vem liderando. Então Cruzeiro 49, Bahia 40, Grêmio 40, Vasco da Gama 39, olha que o Bahia é o segundo, hein? Atentou aí para esse detalhe? Aí na quinta colocação tem o Londrina 33, Tombense 32, Sport 31, Sampaio é o oitavo com 29, 20 pontos atrás do líder. 20 pontos atrás do líder. É difícil, a missão é difícil. Aí vem nona colocação, Criciúma 29, décimo CRB com 29. Na outra página tem Novo Horizontino 27, Ituano 27, Ponte Preta 26, Brusque 25, Operário 24, Chapecoense 24. Na zona de rebaixamento, CSA 20, Guarani 19, Vila Nova 19 e Náutico 18 pontos. É o Campeonato Brasileiro da Série B. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para ser comunicado das nossas lives. Grande abraço a todos, fique com Deus.
E até mais.